E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso módulo de eletrodinâmica para a nossa segunda aula, em que hoje nós vamos falar sobre os geradores elétricos. E bem gente, o que são os geradores elétricos? Basicamente um gerador é uma coisa que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então basicamente a gente tem uma energia qualquer, energia X, que vai virar energia elétrica. E onde que a gente encontra isso? Quando você tem, por exemplo, uma hidrelétrica, está água caindo, na hora que ela cai, ela vai basicamente transformando o que? Energia potencial gravitacional em cinética. Essa cinética vai girar as turbinas, e as turbinas vão transformar a energia cinética em elétrica. Então a gente vai ter energia potencial gravitacional, que está virando energia elétrica. Quando você tem uma pilha, por exemplo, você tem basicamente energia química que está dentro dela. Na hora que você liga, a parte química, as moléculas, elas começam a se quebrar. Na hora que elas vão quebrando, a gente começa a gerar corrente. Ou seja, a gente está transformando energia química em energia elétrica. Que é inclusive o mesmíssimo caso do peixe elétrico. Ele vai ter o quê? Uma série de células que vão conseguir quebrar o alimento dele, e a partir da energia química que é liberada do ar, ele vai estar fazendo o quê? Produzindo energia elétrica. Então o peixe elétrico é um exemplo de gerador. E tudo bem, gente. O que mais a gente pode falar sobre as características do gerador? As características dele são muito parecidas com algo que a gente já estudou, que vai ser o quê? Os resistores. Ah, interessante. Então a gente vai ter que saber agora da resistência deles, a gente vai ter que saber também da diferença de potencial e da corrente. Joia, isso tudo. Só que eles têm uma característicazinha que é muito diferente. Os geradores, percebam, eles geram energia. Então o que é que eles fazem? Em vez de consumir potencial, eles aumentam o potencial. E o que é que a gente vai ver daqui então? É que essa geração, ela ocorre mais ou menos como se fosse uma força, que é o que nós vamos chamar de força eletromotriz. E o que é que ela vai estar fazendo? Essa vai ser a força que vai estar movendo os elétrons, por isso o nome, eletromotriz. E o que é essa força? Por que a gente não simplesmente chama ela de uma força? É porque ela é um potencial elétrico. Ela essencialmente é uma diferença de potencial. Aí você está se perguntando, caramba, elétrica é complicado assim, se é uma diferença de potencial, por que a gente não chama de diferença de potencial? Porque essa força eletromotriz, que ela tem esse símbolo daqui, esse E, ela é basicamente toda a DDP que uma pilha consegue gerar. Mas será que toda essa diferença de potencial vai estar disponível? Vocês lembram que quando a gente tem um circuito, deixa eu desenhar uma pilha para a gente ver. Aqui uma pilha. Quando a gente tinha um circuito, sempre que ela passava por algum resistor, o que acontecia é que ela perdia parte do potencial dela, não era isso? Então, aqui dentro, a pilha ela não é ideal. Ela vai ter grafite, ela vai ter uma série de outras substâncias que não são condutoras. Não são boas condutoras, pelo menos. Então a gente vai ter uma resistência dentro dela, que é o que a gente vai chamar de resistência interna. Então vocês percebem que uma parte da energia que ela gera é consumida dentro dela? Suponha que a gente tem aqui, por exemplo, uma pilha de 3 volts, que ela tivesse fazendo passar uma corrente de 1 ampere, e que aqui dentro a resistência interna dela fosse, por exemplo, de 1 ohm. O que é que a gente sabe então? Lá de pilhas a gente viu que a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Então o que é que acontece? A gente começa com 3 volts, mas quanto que a gente vai conseguir jogar para o nosso sistema? Bom, nós temos aqui a nossa DDP é de a resistência, no caso 1 ohm, e a corrente de 1 ohm, ou seja, a diferença de potencial seria de 1 volt. Então, dos 3 volts que essa pilha consegue gerar, 1 já é consumido aqui. Ou seja, para o nosso sistema nós só temos 2 volts. Tá entenderam, gente? Porque que a eletromotriz a gente simplesmente não chama de diferença de potencial? A gente poderia simplesmente considerar essa resistência como sendo mais uma resistência no sistema? Poderia. É exatamente o que acontece na verdade. Mas isso serve para a gente pensar por que algumas pilhas conseguem jogar mais voltagem e outras pilhas jogam menos voltagem. Quanto menor for a resistência dela, mais ela consegue aproveitar da própria diferença de potencial, tudo bem? Então vamos lá. O que mais que a gente sabe daqui?
a gente vai ter que dar uma olhada numa outra coisinha que a gente fez também com os resistores, que era o quê? As associações. Vocês lembram que lá nos resistores a gente poderia estar fazendo associações em série ou em paralelo? E vocês lembram o que é que era a característica de estar em série ou estar em paralelo? Em série é quando a gente estava ligado a potenciais diferentes, ou seja, você tinha passando por um depois por outro. Em paralelo é quando eles estavam entre os mesmos potenciais. Então daqui, deixa eu desenhar, a gente vai ter uma pilha, depois a gente vai ter outra pilha. Percebam que inclusive eu estou colocando do modo que ela sempre está apontando para o mesmo lado. Essa pontinha daqui costuma ser o lado positivo e essa ser o lado negativo. A gente vai ver que tem uma implicação nisso, viu, gente? Já em paralelo, o que é que vai estar acontecendo? A gente vai ter uma bifurcação. E a gente vai ter também os lados negativo e positivo, negativo e positivo. Qual que é a diferença? Vamos lembrar? A gente chegou com algum potencial aqui, A, mas aí a gente passou pela pilha, a gente ganhou potencial, ficou com B. Depois a gente passou pela outra pilha, a gente ficou com C. Nesse caso, a gente chegou com A. Quando a gente sair, a gente vai ter que estar com B. Faz diferença se a gente passou por uma pilha ou por outra? Não. A gente chega com A e sai com B. Então, coisas para a gente pensar, gente. O que é que vai acontecendo com a DDP? O que é que vai acontecendo com a corrente? Que eu vou colocar tudo em maiúsculo aqui, gente, para a gente diferenciar a do nosso sistema com a de cada pilha. E com a resistência. Bom, pelo que a gente está vendo aqui, a nossa DDP, quando a gente está em série, ela simplesmente vai aumentando. Então, se isso aqui ela tem 1,5 volt e aqui a gente tem 1,5 volt, ao todo a gente vai ter 3 volts, que a gente sai aumentando. Então, isso daqui seria de um, mais a do outro, e assim vai até a gente acabar. E a corrente, gente? A corrente que está passando por aqui, de A para B, é a mesma que está passando de B para C. Ela vai passar com mais ou com menos energia, mas ela não muda. Então a corrente é uma só, que é a mesma que vai passar em todos os geradores. Tudo bem? E a resistência? Se tiver resistência aqui dentro, essas resistências elas estão em série, não estão? Então como que a gente faz para somar as resistências em série? Simplesmente soma. Essa é a resistência de um mais a resistência do outro. Tudo bem? E em paralelo, gente, o que é que acontece? A DDP, pelo que a gente viu, ela não muda, né? Então a de um vai ter que ser igual a do outro, que por sua vez vai ser igual a de todos. E, gente, em relação à corrente, tem uma coisinha que eu tenho que falar para vocês. Sempre que a gente estiver falando das associações em paralelo, a nível de segundo grau, a gente vai estar falando do mesmo potencial. Por quê? Porque se elas tiverem potenciais diferentes, a do maior potencial vai tentar carregar a de menor potencial. Dá problema. Se você pegar, por exemplo, uma pilha que não seja recarregável, e você coloca ela lá duas, uma pilha velha, que vai estar com potencial bem baixinho, e uma pilha nova. A pilha nova vai tentar carregar a outra. Só que aquela pilha não necessariamente foi feita para ser recarregada. Por exemplo, é uma pilha alcalina. O que é que acontece? Ela estoura. Aí fica aquele líquido lá, aquela ceboseira, tóxica também. Então o que é que está acontecendo? Basicamente aqui a gente vai considerar que todas as DDPs vão ser iguais, todas as pilhas que vão ser colocadas em paralelo são iguais. Então a DDP delas vai ser igual e a resistência delas vai ser igual. Então o que é que acontece? Cada uma delas vai fornecer uma certa corrente. Então a gente vai ter uma certa corrente e ela vai ser multiplicada pelo número de pilhas. Porque se a gente tem uma corrente que vai estar saindo daqui de 1 ampere e uma corrente está saindo daqui de 1 ampere também, a gente vai ter 2 amperes no final. E se a gente colocasse mais uma pilha, seriam 3 pilhas fornecendo 1 ampere, então seria 3 vezes 1, 3 amperes. Então a corrente dela aumenta na medida que a gente vai colocando mais pilhas. E a resistência, gente? Vocês lembram que a resistência em paralelo ela tende a diminuir? Quando os resistores são iguais, que é o caso das nossas pilhas, basta a gente dividir a resistência de 1 pelo número de resistores.
Tudo bem? Então, tá. Qual que é a vantagem de um? Qual que é a vantagem de outro? Uma coisinha que é importante da gente lembrar é que a voltagem é como se fosse o custo que você tem para ativar alguma coisa. Então imagine o seguinte, você foi dar uma volta lá no shopping e você pensou em comprar um sorvete. Estava lá o sorvete custando R$4. Aí você viu que você tem esquecido a carteira, mas você tinha umas moedas no bolso e estava com R$2. Você consegue comprar o seu sorvete? Não, o sorvete custa 4, você só tem 2. Então se você tem o seu controle remoto, ele precisa de 3 volts para ligar. A sua pilha é de 1,5 volt. Você consegue ligar? Depende. Como é que você vai utilizar as pilhas? Se você ligar em série, perceba que se você juntar duas pilhas de 1,5 com 1,5, vai dar 3 volts. Joia! Qual que vai ser a corrente? A mesma que teria se só fosse 1. A diferença é que vai passar com mais potencial. Interessante. Então se eu juntar duas pilhas de 1,5, eu consigo ligar. Bacana. E se eu juntar em paralelo elas? Ele vai ligar? Não. Por quê? Porque a DDP que a gente vai ter em paralelo vai ser a mesma. Se era de 1,5 volt, vai continuar sendo 1,5 volt, independente de quantas pilhas a gente coloque. Então, qual que é a vantagem de ligar as coisas em paralelo? Porque elas fornecem mais corrente. Então, elas têm como fornecer mais energia para lá. Quando você pega, por exemplo, aqueles carrinhos de controle remoto, que eles correm um bocado, eles precisam de muita energia, sempre vai ter as pilhas ligadas em paralelo. Geralmente, inclusive, são 4 ou baterias. E o que é uma bateria, gente? Essencialmente, uma bateria é quando você junta várias pilhas, que estão ligadas todas em paralelo, só que você não coloca elas com o corpo separado. Está tudo no mesmo lugar. Por isso que você pegar uma bateria de carro, que ela é gigante, de 12 volts, ela fornece a mesma diferença de potencial que, às vezes, um carregador de telefone, também 12 volts. Tem diferença entre um carregador de telefone e a bateria de um carro? Tem. Qual? A bateria de um carro consegue fornecer uma corrente muito maior, porque é como se ela tivesse dezenas de bateriazinhas lá dentro. Então a corrente dela aumenta. Joia? Então qual que é a vantagem de cada um? Em série, a gente consegue mudar o potencial. Em paralelo, a gente consegue aumentar a corrente. Então se o custo que você precisa para ligar é só de 1,5 volt, pode colocar em paralelo. Você quer carregar mais rápido o seu telefone, você faz o quê? Você aumenta a voltagem ou você aumenta a corrente? Se você aumentar a voltagem, gente, você queima. Não façam isso. Se você pegar um produto que foi feito para funcionar em 110 volts e ligar ele em 220, ele queima. Se você pegar um 220 e ligar em 110, ele queima? Não, ele só não liga. Ou se ele funcionar, ele vai funcionar muito fraco, porque ele precisa de mais energia para estar ativado. E o que é que acontece se você pegar o seu carregador de telefone? Por exemplo, você pega um carregador de telefone de 5 volts. Se você pegar o de um Nexus do Google, você vai ver que ele é 5 volts, 1,2 ampere. Se você pegar o de um Galaxy S4, você vai ver que ele é 5 volts, 2 amperes. Dá certo você ligar o carregador do seu Nexus no Galaxy? Dá, porque os dois têm 5 volts. Dá certo você ligar o do Galaxy no Nexus? Dá, porque os dois são 5 volts. Qual que é a diferença? Quando você está indo com 2 amperes, gente, você está mandando mais energia. Ou pelo menos a energia está indo mais rápido. Então, quanto maior a amperagem, mais rápido você vai carregar o seu telefone. Do mesmo modo que para o carrinho de corrida, quanto mais energia está indo, mais rápido ele gira. Com mais potência ele consegue girar. Tudo bem? Então aqui estão as vantagens e as limitações de cada um. Se a gente quer mandar mais corrente, em paralelo. Se a gente quer mandar mais voltagem, em série. E vamos dar uma olhadinha no que é que acontece, que eu tinha dito para vocês que o sentido era importante, né? Deixa eu desenhar aqui algumas coisinhas para a gente dar uma olhada. Vamos imaginar o seguinte circuito. Eu vou ter isso daqui, que é o símbolo do gerador, gente. Ele é um traço largo e um traço fino. O traço largo, por convenção, é o lado positivo, e o fino é o negativo. Vamos imaginar que ele vai passar aqui. Vai ter uma resistência. Daqui ele desce. Vamos ter outro aqui. E a gente coloca uma outra resistência aqui. Aqui a gente coloca ainda um outro gerador. Então quantos geradores a gente tem aqui, gente?
A gente tem 3. Agora vamos colocar alguns detalhes. Vamos supor, por exemplo, que este gerador daqui, ele tenha 60 volts. Esse outro gerador, ele teria 10 volts. Esse outro gerador aqui, ele também seria de 10 volts. As resistências, vamos dar uma olhada que a gente pode fazer. Vamos supor que seja aqui 4 ohms e aqui que seja de 1 ohm. Então tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto seria a diferença de potencial entre este ponto aqui e este ponto aqui? E aí, gente? Coisas para a gente pensar de cara. Por onde que vai circular isso daqui? Ela vai sair de um gerador, vai atravessar tudo e passar. Ela vai entrar aqui no meio? Por quê? Porque não está fechado o circuito. Então não vai passar corrente por aqui. Basicamente, então, quando a gente estiver criando isso, a gente pode esquecer esse pedaço. Então vamos redesenhar isso aqui. A gente pode desenhar ele, gente, como sendo um círculo. Então vai ter um gerador aqui, vai passar por uma resistência, depois ele vai passar por outro gerador, depois por outra resistência. Gente, esse primeiro gerador aqui, ele vai fazer sair em qual sentido? Ela vai estar girando no sentido horário. Com quanto de potencial? 60. E esse outro, ela vai estar girando no sentido anti-horário. Com o quê? 10 volts. Vocês percebem que se tem 60 empurrando para um lado e tem 10 empurrando para o outro, é como se na verdade tivesse basicamente 50 empurrando para um lado só. Então, por isso que eu estava dizendo para vocês que é importante a gente dar uma olhada no sentido. Se a gente está juntando no mesmo sentido, ou seja, o lado positivo de um está encaixando no lado negativo do outro, joia. Mas se a gente está juntando positivo com positivo, eles vão se anular. Então, não é tão interessante. Mesmo na associação em série, você pode estar diminuindo o potencial. E aí, como que a gente pode fazer para calcular os potenciais? A gente sabe que é como se estivessem passando 50 volts. Essa resistência de 1 ohm e essa resistência de 4 ohms. E eles estão em que, gente? Estão em série. Então vamos lá. A gente sabe que para poder calcular a diferença de potencial, a gente vai ter que calcular o potencial nessa região e o potencial nessa região. Então a gente tem que ver quanto que já passou em cada um deles. Vamos lá? A gente começou com 60 aqui. 60 volts. Então aqui a gente ainda tinha 60. Só que quando passar pelo primeiro resistor, ele vai perder um pouco, não vai? Vai. E como que a gente pode saber, como que a gente pode fazer para calcular? A diferença de potencial é a resistência vezes a corrente. Joia, a gente tem a resistência, está faltando a corrente. Mas a gente tem o quê? A voltagem total e a resistência total. Então a gente também pode dizer que 50, que é a nossa diferença de potencial total, vai ser igual à resistência total, que é de 5, vezes a corrente. Então a nossa corrente aqui ela vai ser de 10 amperes. Então, quanto que seria a diferença de potencial daqui? 1 vezes 10. Então aqui a gente está tirando 10 volts. Então aqui sobraram 50. Joia, a gente anda um pouquinho mais. Aqui tem 10 volts no sentido contrário. Então a gente tirou 10. Ou seja, aqui vai ficar 40. Aqui ainda não passou por nada, tem 40. Quando ele passar por aqui, 4 vezes 10 dá 40. Ele chega aqui com 0, gastou tudo. Joia. Então aqui tinha 50, aqui tinha 40. A diferença é 10? Não. Porque apesar de não passar corrente, para que a gente tenha a energia passando daqui para cá, ela ainda vai ter que passar pelo gerador. Então ainda tem potencial. Quanto vai consumir? 10 volts. Então 50 menos 10, temos 40. Olha que coisa, gente. Não tem diferença de potencial. Interessante, né? Então basicamente é assim que a gente vai estar resolvendo as questões de geradores. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. A gente vai desenvolver um pouco melhor na medida que a gente fizer os exercícios. A listinha de vocês já está aguardando lá no Estudo em Dia. Espero que vocês tenham entendido. Estou aguardando as dúvidas. Até a próxima.